Em fevereiro de 2025, mais de 14 milhões de pessoas pararam o que estavam fazendo. Tipo 14 milhões. E elas pararam para assistir a um bilionário da tecnologia falar durante umas 3 horas seguidas sobre como ele estava tentando reescrever o código-fonte da nossa realidade. Sim. E o curioso é que ele não estava lá só lançando foguetes, né? Ele estava se posicionando meio que como um arquiteto do futuro humano. Exato. Mas olha, o que é verdadeiramente assustador para mim é o que aconteceu depois dessa entrevista. Porque quando um software de inteligência artificial analisou quase 77 mil comentários deixados por essa audiência, o padrão matemático mais forte ali, sabe, a faísca que mais gerou aquele engajamento tribal fervilhante, não foi o futuro da humanidade. Não foi a colonização de Marte. Não, não foi. Foi uma piada bizarra sobre um esquilo. Caramba, sim. Isso ilustra perfeitamente a dissonância cognitiva da nossa era. Porque, de um lado, você tem o discurso frio e calculista da engenharia de sistemas, e do outro, uma audiência operando inteiramente na base do instinto e da emoção tribal. A forma como essa ponte é construída, sabe, invisivelmente pelo algoritmo, é o que define o tecnopoder moderno. E essa ponte é exatamente o foco da nossa investigação de hoje. Para quem está ouvindo a gente agora, a missão deste mergulho é destrinchar um artigo acadêmico monumental. Ele foi publicado agora, em março de 2026, na revista Tecnocultura, e foi escrito pelo pesquisador Carlos Busson Buesa. Isso mesmo. E o objeto de estudo é aquela entrevista gigantesca do Elon Musk no Joe Rogan Experience, a edição número 2281. Aquela de fevereiro de 2025. Exatamente. Mas o legal é que a pesquisa não fica só no que foi dito no microfone. O autor usou mineração de dados pesada para entender a recepção dessa mensagem. A ideia é entender como figuras carismáticas na era digital deixam de ser só empresários e viram tipo profetas do algoritmo. E por que isso importa para quem acompanha a nossa análise, né? Porque não é só sobre o Musk ou o Rogan. É sobre compreender a matriz invisível, ou seja, os algoritmos. Eles moldam a nossa percepção da realidade, a nossa política, a nossa empatia. Com certeza. E para entender esse impacto, o primeiro passo é observar o palco e o momento histórico. Naquela altura, em fevereiro, o Musk tinha acabado de assumir um cargo de conselheiro no recém-criado Department of Government Efficiency, o DOGE. O que gerou muita expectativa, né? Sim, porque havia uma expectativa de que ele adotaria uma postura mais institucional, afinal ele estava diretamente ligado a uma agenda de reforma do governo norte-americano. Mas a imagem projetada ali na entrevista foi o oposto diametral de um burocrata. Nossa, muito oposto. Tem uma citação na fonte que capta bem essa contradição. Em um momento da conversa ele solta algo como: estamos mexendo no vespeiro, estamos reprogramando a Matrix. É uma situação Kobayashi Maru. Retórica pura de ficção científica. Totalmente. Para quem não acompanha Star Trek, o Kobayashi Maru é aquele teste de treinamento que é literalmente impossível de vencer. A única forma de passar é invadindo o simulador e reescrevendo as regras do jogo. É como se ele se apresentasse não como um jogador no tabuleiro de xadrez da sociedade, mas tipo como o hacker. O cara tentando reescrever o código do jogo enquanto a partida ainda está rolando. Uma analogia perfeita. E essa apropriação da cultura pop é uma ferramenta retórica poderosíssima. O estudo do Buesa, inclusive, rebate essa metáfora da Matrix usando o próprio universo de Star Trek, o que é genial. Ah, como ele faz isso? Ele traça um paralelo com um episódio clássico da série original chamado The Return of the Archons. Nesse enredo, uma sociedade vive em uma paz e harmonia que parecem absolutas. Só que logo se descobre que essa ordem é imposta por um computador ancestral, uma inteligência artificial chamada Landro. Eita! E o que o Landro faz? Para manter a paz, a máquina simplesmente suprime qualquer traço de individualidade, criatividade ou dissidência. Sabe o que isso sugere? Sugere que a promessa de libertação tecnológica carrega uma armadilha embutida. A ideia de reprogramar a Matrix para emancipar a gente pode, na real, resultar numa nova forma de controle. Uma ordem que não é mantida por força policial,
mas por uma estrutura algorítmica inquestionável. Exato. E a grande inovação dessa pesquisa é que o autor não quis ficar só na filosofia ou na análise de discurso tradicional. Ele foi buscar a prova matemática de que esse controle discursivo realmente funciona na prática. É aqui que a coisa fica densa e fascinante. Entramos na metodologia. Como é que o estudo extraiu dados concretos de 76.800 comentários do YouTube? Porque lidar com um caos YouTube, cheio de gíria, erro de digitação, sarcasmo, não deve ser só apertar um botão de busca. Longe disso. Para satisfazer o ouvinte que gosta da ciência dos dados, o processo começou com a linguagem de programação Python. O software fez o que a linguística computacional chama de lematização e tokenização. Traduz isso pra gente. Imagina que cada comentário seja uma construção complexa de Lego, toda confusa. A tokenização desmonta a frase, separando cada pecinha, ou seja, cada palavra. E aí a lematização entra para derreter essas peças e reduzir elas ao material básico. Como assim material básico? Por exemplo, os verbos correndo, correu e correrá. Todos eles são convertidos para a raiz correr. O algoritmo arranca o ruído, os pronomes vazios, as emoções humanas, ele deixa só o esqueleto semântico puro para ser quantificado. Espera aí, então a máquina não lê a emoção da pessoa ali digitando com raiva ou rindo? Ela lê a estrutura matemática do texto? Precisamente. Com esse esqueleto pronto, os dados foram jogados num software de código aberto chamado Iramutec. Ele faz uma classificação hierárquica descendente. Basicamente, ele mapeia co-ocorrências. O software não liga para o significado da palavra no dicionário, mas sim para o padrão de proximidade. Dá um exemplo de proximidade, só para ficar claro. Se toda vez que a palavra imigração aparece, a palavra colapso está umas 3 palavras de distância, o software entende que existe um nó de significado ali. E quando processou a própria transcrição da fala do Musk com essa ferramenta, o estudo encontrou 5 pilares, 5 eixos que sustentam a retórica dele. E quais são esses 5 eixos? Eles seguem uma lógica bonitinha, linear? Não é linear de jeito nenhum. É meio que um ecossistema de contradições. O primeiro eixo é uma visão de sistemas intransigente. O vocabulário é cheio de termos como sistema, consertar, funcionar. É a visão de um engenheiro olhando para a sociedade civil como um motor com defeito. Isso leva para o segundo eixo. Sim, que é a visão teleológica. É um campo léxico dominado por palavras sobre o espaço e a inteligência artificial, com uma aura quase religiosa. Ou seja, a crença de que o progresso tecnológico não é só uma ferramenta, mas o destino final e a salvação da humanidade. Exatamente. Só que para essa salvação ocorrer, o discurso precisa de um antagonista. Aí entra o terceiro eixo, que é a tensão entre liberdade e Estado. O governo e a regulação são lidos matematicamente como obstáculos, enquanto a expressão individual e a iniciativa privada são a cura. O que, imagino eu, desemboca direto no papel dele como dono do X, o antigo Twitter. Perfeito, esse é o quarto pilar. O foco ali é o conceito de verdade, o combate à desinformação tradicional e a plataforma atuando como a única praça pública que seria legítima. Faltou o quinto eixo. E é ele que amarra tudo de um jeito super peculiar. O software detectou muita, mas muita emocionalidade difusa. Palavras interjetivas como louco, insano e um uso constante de um humor meio errático, provocativo. Nossa, e aí que tá o grande paradoxo para mim. Porque pensa bem, se o discurso dele é tão focado em engenharia fria, em consertar sistemas de forma lógica, como é que ele consegue gerar uma resposta emocional tão fervorosa, um culto tão apaixonado nas pessoas? Planilhas de eficiência não costumam gerar devoção, né? A conta não fecha se você olhar só para o emissor. O segredo está na infraestrutura invisível, no algoritmo. Ele fragmenta a realidade para maximizar o tempo de tela. E o grafo semântico dos comentários provou isso. A audiência te dividiu em 3 câmaras de eco, 3 bolhas completamente isoladas. É como se tivessem assistido a 3 podcasts diferentes.
Quais são essas bolhas? A primeira classe léxica focou pesado no aspecto institucional e sociopolítico. A conversa orbitava de forma inflamada em torno de lei, cidadania, Estado, imigrantes. Um debate puramente institucional. E a segunda? A segunda ignorou a política. Foi a bolha do desempenho e videogames. Palavras como jogo, habilidade, foco, eles filtraram as 3 horas de entrevista pela ótica da otimização cognitiva, tratando o cérebro como uma máquina de alta performance. Que loucura! E a terceira bolha? Foi a da mídia e afeto, focada apenas nas figuras públicas citadas, tipo Trump, o Joe Rogan, o próprio Elon, e a dinâmica do podcast em si. O que nos traz de volta ao tal meme do esquilo que eu citei no comecinho. Exatamente. Porque, no meio desse grafo complexo sobre política e inteligência artificial, o computador encontrou um grupo de palavras super proeminente: matar, animal, pet, esquilo. Isso indica que pequenas anedotas irrelevantes, sabe, umas micronarrativas, ganham vida própria. Elas agem como memes que geram pertencimento. É o pertencimento tribal. E olha, é super importante a gente fazer uma nota aqui sobre os dados. Ao analisar esses agrupamentos, o software apontou que o tópico focado em eleições americanas e no Trump dominou grande parte dos comentários da primeira bolha. Sim, precisamos deixar uma coisa muito clara para o nosso ouvinte. Nós não estamos tomando partido. Não estamos validando e nem criticando visões políticas de esquerda ou de direita. O que nós estamos fazendo aqui é puramente relatar os achados do software. Exatamente. O estudo usa esses dados estritamente para observar como o algoritmo atua como um amplificador da guerra cultural, transformando a caixa de comentários numa câmara de eco, onde as pessoas só validam convicções que elas já tinham. Mas aí eu te pergunto, se as pessoas estão ali só ecoando os próprios vieses ou rindo de histórias sobre esquilos, o que acontece com o debate real? O que acontece com as consequências práticas dessas tecnologias todas? Aí a gente entra no ápice intelectual do artigo. A filosofia do tecnopoder. O pesquisador traz o conceito de tecnofeudalismo, do Yanis Varoufakis. A ideia é que as grandes plataformas não competem mais no mercado. Elas governam os mercados. Elas são os novos feudos. Nossa, os servidores são as terras e os usuários os camponeses trabalhando de graça? Basicamente. E ele também cita o capitalismo de vigilância, da Shoshana Zuboff. O futuro humano é extraído como matéria-prima preditiva. E isso tem um custo filosófico imenso. O artigo levanta o pensamento de Emmanuel Levinas sobre o conceito do outro. Eu conheço um pouco. A ideia de que a ética nasce do encontro com o rosto de quem é diferente de nós. O rosto impõe um limite à nossa indiferença, certo? Isso. Mas nas plataformas digitais acontece o que o filósofo Alan Finkielkraut chama de exclusão sem ódio. O algoritmo não odeia o pobre ou a minoria ou a visão oposta. Ele simplesmente ignora o que não gera engajamento. Ele é cego a valores morais, só foca no rendimento. Então, se o diferente não dá clique, ele some do seu feed. A máquina invisibiliza o outro sem precisar sentir raiva dele. Exato. E o artigo dá um exemplo muito prático disso. Novamente, relatando puramente o argumento do autor sem endosso político da nossa parte, tá? O texto cita o caso da USAID, a Agência de Desenvolvimento Americana. O que aconteceu lá? O autor argumenta que programas sociais vitais sofreram cortes baseados puramente na eficiência imposta pelo algoritmo. Critérios frios de tecnocracia substituíram debates éticos sobre solidariedade. Se o sofrimento não é um dado rentável, ele sai da equação. Cara, aqui é onde a coisa fica realmente interessante e até assustadora. Porque a promessa inicial da internet era conectar a gente a todo tipo de pessoas e culturas. Mas o artigo sugere que nós estamos, na verdade, desenvolvendo um narcisismo digital. O debate político foi trocado pelo culto ao rendimento e ao próprio reflexo. E essa adoração virtual acaba transbordando da tela do celular para o mundo real. O estudo relata um evento de julho de 2025, 5 meses depois do podcast. O Musk usou o X para perguntar à sua audiência sobre a criação de um novo partido político, o America Party. Olha o peso disso.
Tradicionalmente, para criar um partido, você precisa de instituições, assembleias, negociações longas, você precisa lidar com as diferenças. Mas aí ele faz um plebiscito algorítmico baseado puramente em visibilidade e curtidas de uma galera que já concorda com ele. Exato. O poder político já não precisa de mediadores tradicionais. É a síntese do profeta. O autor conclui que o Musk atua como um sistema operacional do poder tecnopolítico. Que baita viagem! Para a gente amarrar os pontos de valor, para quem está ouvindo, nós começamos decifrando 3 horas de uma entrevista, passamos pela mineração de mais de 76 mil comentários e descobrimos algo profundo. Vimos como uma audiência usa um ídolo digital para blindar as próprias crenças. Tudo isso governado por um algoritmo que, silenciosamente, esconde o que é diferente da gente. É um diagnóstico forte. E eu queria deixar quem nos ouve com uma reflexão provocativa sobre isso tudo. Por favor, manda. Se os nossos espaços digitais, que são as nossas praças públicas modernas, são desenhados milimetricamente para otimizar o conforto emocional e esconder o atrito da diferença, até que ponto a gente está perdendo, em um nível até neurológico, a nossa própria capacidade humana de tolerar e compreender o contraditório no mundo real? Poxa, essa é para ficar martelando na cabeça depois que o áudio acabar. Se a gente não consegue lidar com a diferença na tela, como vamos lidar com ela na rua, né? Bom, o desejo por conhecimento denso não para por aqui. Nós continuaremos destrinchando as matrizes que moldam o nosso mundo. Obrigado a todo mundo que acompanhou mais essa análise profunda com a gente. Até a próxima investigação detalhada.